Olá, amantes do livro e da literatura, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Terminei de ler um livro hoje, um romance adulto de 328 páginas, escrito pelo saudoso Marcos Rey. Marcos Rey, que nos deixou em abril de 1999, com pouco mais de 70 anos, e morreu sendo mais reconhecido pela sua extensa obra infanto-juvenil do que pelos seus livros adultos. Esse livro ele chama Café na Cama e ele foi lido pelo celular. Depois eu vou gravar um vídeo para falar de um aplicativo disponibilizado pelo governo do estado de São Paulo chamado Biblion. É um aplicativo muito parecido com o Kindle, só que a principal diferença é que esse aplicativo ele traz muitas obras, muitas mesmo. Se eu não me engano, por volta de 15 mil obras e que você empresta, você tem uma semana para ler e depois você pode renovar também e ler gratuitamente. Então é um Kindle público, vamos dizer assim. Eu li pelo celular essa obra e confesso que é a mesma qualidade do Kindle, os mesmos recursos. Dá para escrever, dá para fazer notas, mudar a letra, a fonte, o tamanho e etc. Então nas minhas viagens de metrô, de trem, de ônibus, eu fui ali degustando a obra do Marcos Rey. O livro Café na Cama, ele conta a história da Norma Simone. A Norma é uma moça humilde, leva uma vida muito simples na Vila Carrão, que nos anos 60 era considerado periferia, subúrbio de São Paulo, hoje não mais. Vila Carrão hoje já é um bairro com muita infraestrutura, né? Naquela época, quando a gente falava de subúrbio, aquela imagem de um bairro que não tinha nem asfalto, não tinha obra pública, não tinha equipamento público, não é? Uma vida bem difícil. Então ela vive, a Norma Simone, ela vive ali com a mãe dela, a Dona Júlia, o pai, tem um irmão, o Bruno, e uma menina bem novinha, a caçula, chamada Vandinha. O pai dela morre. Logo na primeira página, né, a história começa com a Norma recebendo essa notícia que o pai dela morreu num acidente. E o tio, irmão do pai dela, aparece na casa dela e muito preocupado com a situação e com medo, inclusive, da família começar a pedir muito dinheiro para ele, porque era um rapaz solteiro, curtia a vida, ganhava bem. E com medo da família começar a pressioná-lo por dinheiro, resolve encontrar um emprego, um trabalho tanto para a Norma quanto para o Bruno. O Bruno é um rapaz muito parecido com o pai dela, vivia em bares, jogando sinuca, acordava tarde, chegava embriagado, não era dado muito ao trabalho. Mas a Norma ela consegue um emprego no centro, numa loja de departamentos, tipo C&A, Renner, aí. E ela vai trabalhar no departamento de perfumes. E ali aquela moça jovem, ignorante para muitas coisas, não conhece bem a cidade de São Paulo, a vida dela era muito simples, resumia só ali ao bairro e as vizinhas. Ela tem contato com uma colega de trabalho chamada Magda, uma mulher mais velha e dada a farras, dada ao underground de São Paulo, vamos dizer assim, nos inferninhos e boates, e conhecia muita gente famosa, muita gente rica também, que frequentava esses lugares em busca de mulheres para satisfazerem os seus desejos. Então a Magda ela mostra essa São Paulo dos anos 50 e 60 que tinha uma vida cultural efervescente, muitas boates, a Lorde, a Excelsior, o Nick Bar. São boates que o Marcos Rey põe na história e realmente existiram.
Então a Norma começa a frequentar essas boates, começa a descobrir uma vida muito diferente a que ela tinha na Vila Carrão e começa a descobrir o glamour, o luxo, as pessoas ricas, ao gin, ao whisky, aos boleros, às músicas. E ela começa a ficar embasbacada com esse mundo que ela não conhecia e quer, a partir daquele momento, a frequentar. Porém, a Norma era uma vendedora, uma simples vendedora, ganhava muito mal. E para manter aquele luxo todo, o salário dela não daria. Mas ela encontra um caminho que já que os homens querem mulheres e fazem de tudo para elas, ela achou um caminho de conquistar, tentar chegar em algum homem que frequentasse esses bares, mas com muito pudor, com muito respeito. Ela queria mais se aproveitar, não é, dessas pessoas. Então a história, esse romance, ela vai acabar tendo contato com vários personagens. E são personagens que outrora tiveram dinheiro, mas posam de galã, mas são falidos, vivem do glamour do passado, vivem de heranças que um pai deixou e está acabando, vivem de dinheiro emprestado, mas mantém ali uma aparência de luxo, com carrões, bem vestidos, leva a Norma para grandes restaurantes, grandes boates. E daí cada ser humano ali, cada homem que vai se aproximando dela, ela vai tentando, ela inclusive tem a ideia de ter um casamento, né? Ela vai tentando ali iniciar algo mais sério. Ela não queria nada passageiro, mas aí ela vai descobrindo os pormenores e verifica o quanto que aqueles homens eram todos sem dinheiro, mas a vida de luxo ela quer manter. Então ela acaba saindo da loja e descobre um outro mundo, que é o mundo dos anúncios. Então ela sai da loja, ela começa a posar para fotos em agências de publicidade, começa a ganhar bastante dinheiro, que ela não estava acostumada. E só que os anúncios eles começaram a rarear, então começou a faltar dinheiro em casa. Ela era a única que mantinha a casa e pagava as despesas e as contas. E entre um ensaio e outro, ela começa a conhecer várias meninas que trabalhavam como modelos. E daí ela é apresentada para a Dona Zulma ou Dona Zulmira. Era uma senhora bem distinta, acima de qualquer suspeita. E a Dona Zulmira, ela tinha um apartamento em São Paulo. E ali ela levava várias moças para atender a vários homens. Então você já deve saber mais ou menos a profissão que a Norma acabou tendo. E ali ela muda de nome, é uma personagem que da metade do livro ela muda para Sandra. Então, para a família continua Norma, mas ela muda o nome para Sandra. E ali ela vai ter também alguns romances, algumas investidas de algumas pessoas, e naquela busca de tentar um casamento para não precisar mais trabalhar, viver do glamour e do luxo, ela acaba sendo descoberta num dia de chuva. Ela estava tentando se proteger da chuva e estava bem na frente da Rádio Ipiranga. E daí um homem fica deslumbrado com a beleza dela, convida-a para entrar. Esse homem é funcionário da Rádio Ipiranga e ali ela chama bastante atenção pela beleza, pelo porte. Ela faz um teste e ela é contratada para fazer alguns anúncios radiofônicos e depois ela passa a ser atriz, tem umas pontas em radionovelas e começa a ganhar muito sucesso, e daí ela passa a ser uma das atrizes principais da Rádio Ipiranga. E depois, já no fim do livro, ela passa a ser atriz de filmes, né? Grava
um filme para um diretor italiano e depois faz tanto sucesso que já tinha outro filme engatilhado para ela ser a protagonista. O livro é delicioso de ler, prende a nossa atenção. Marcos Rey, ele escreve com muita maestria, é um mestre da narrativa e é uma história que traz bastante suspense para nós, porque a gente acaba ficando preso para saber o que vai acontecer com a Norma. E para cada personagem homem que se aproxima dela, fica um suspense. Quem será esse homem? Quais os reais interesses? O que ele faz no privado para ter dinheiro? Então são personagens deliciosos, frutos da observação do Marcos Rey. O Marcos Rey, nas suas biografias, ele diz que era um frequentador de boates na década de 50, 60, 70 em São Paulo. Ele tomava muito uísque, era boêmio, gostava da noite, e a maior parte dos personagens dele foi de observações, de pessoas que ele conversava. E esses personagens, eles têm um lastro, né? Um lastro real. Com certeza, cada personagem do livro foram seres reais que o Marcos Rey avistou e conversou e teve o prazer ou desprazer de conhecer. Trata-se de um livro muito bem escrito, como eu disse, gostoso de ler, prende a nossa atenção, e o mais interessante são as referências de São Paulo, uma São Paulo da década de 50 e 60, onde fala-se de LPs, onde traz marcas de automóveis que não existem mais, onde o cinema de rua era forte em São Paulo, o teatro TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, Cacilda Becker, os sambas canções, os boleros. Então temos essa referência de uma São Paulo que não existe mais. Isso que é gostoso numa literatura nacional, porque a literatura nacional de qualquer escritor brasileiro ou escritora brasileira, ela traz elementos que nos identificam, traz elementos que chamam a nossa atenção porque diz respeito ao nosso povo, às nossas gírias, à nossa maneira de pensar, né? Traz lugares que, por mais que você não tenha conhecido no Brasil, você já deve ter ouvido falar. Isso que é gostoso e da literatura nacional, a gente se reconhece nesses ambientes. Por mais que uma história se passe no Sul, na Amazônia, no Nordeste, por ser no Brasil e a gente tem noção desses lugares, a gente se reconhece nessas histórias. Então fica aqui a dica desse livro chamado Café na Cama. Não tenho, mais uma vez, não tenho um exemplar para mostrar para vocês, porque eu li pelo celular, pelo Biblion, que depois eu vou fazer um vídeo contando dessa novidade, algo novo que o governo de São Paulo está disponibilizando para qualquer usuário. Basta você ter um smartphone que você abaixa esse chamado Kindle público, vamos dizer assim. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Fica o convite para conhecer a obra adulta do Marcos Rey. Provavelmente você já deve ter lido algum livro dele infanto-juvenil, Sozinha no Mundo, Bem-vindos ao Rio, O Mistério dos 5 Estrelas, mas ele tem uma obra densa, adulta, que vale a pena ser conhecida. Grande abraço, até a próxima!